Bom dia, meu amigo e minha amiga. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, meu amado irmão e minha amada irmã. Essa que vos fala é a serva do Senhor, missionária Maria Arruda, mensageira da Palavra de Deus. E nesse dia chamado quinta-feira, eu venho trazendo uma palavra do coração de Deus para o teu coração, meu amado e minha amada. Se você recebe esta palavra no teu coração nesta manhã, eu peço que você confirme com o seu joinha, com o seu like. Peço que você compartilhe, que você abençoe alguém através dessa palavra. E se você ainda não é inscrito neste canal, eu te convido a se inscrever, porque quando você se inscreve no canal, você ajuda no crescimento do canal. Crescendo, ele vai mais longe e mais vidas irão ser alcançadas através da palavra de Deus. Aleluia! E você será notificado e notificada todas as vezes que eu postar uma mensagem, um vídeo novo aqui no canal. Glória a Deus! E nesta manhã de quinta-feira, o Senhor, Ele marcou um encontro contigo, meu querido e minha querida. Sim, meu amado e minha amada, esse dia já estava marcado, preparado por Deus, para que Ele venha falar contigo, ao teu coração. Aleluia! A palavra de Deus para mim e para você hoje vai nos dizer que nós devemos de buscar a Deus. Como nós devemos nos apresentar perante o nosso Deus. A importância de nós buscarmos a Deus. Porque toda a terra nesse momento deveria e precisa buscar a Deus. Toda a terra necessita da presença de Deus. A terra está doente e os moradores da terra precisam da presença de Deus. Aleluia! Porque todos estão chorando, gemendo. Muitos estão em angústias e aflições terríveis. Muitos estão passando por apertos terríveis. E precisamos da presença de Deus. Precisamos buscar a Deus. Aleluia! Mas aqui a palavra vai nos dizer, no Salmo 63, que Davi se pôs a buscar ao Senhor no deserto de Judá. Enquanto ele estava em grande aflição, ele entendeu que precisava buscar a presença de Deus. Quando você se vê numa situação difícil, quando você se vê numa situação a qual você sabe que você não consegue sair sozinho, quando você se vê numa situação a qual você sabe que é só Deus que pode lhe estender a mão, que é só Deus que pode te socorrer, que não há nada e nem ninguém que possa te tirar daquela situação. Quando você vê, quando você entende, quando você reconhece que só Deus pode mudar aquela situação, então você está como Davi. Davi, ele estava no deserto. E quando se está no deserto, não há uma mão amiga, não há um amigo, não há um parente, não há ninguém que nos socorra. No deserto é só você e Deus. Aleluia! E Davi estava assim, nessa situação. Era só ele e Deus. Porque no deserto você não vai ter amigos. No deserto você não vai ter conhecidos. No deserto você não vai ter patrão, você não vai ter chefe. No deserto você não vai ter esposa, você não vai ter esposo. Você não vai ter filhos e nem filhas. O deserto você passa sozinho. Aleluia, porque quando Deus permite você entrar no deserto, meu amado e minha amada, é porque Ele quer tratar contigo, é porque Ele quer trabalhar no teu interior, no teu ser, aleluia. Então por isso que quando você está no deserto, quando você está na prova, você não tem ninguém ao teu lado, aleluia.
Você só pode contar com Deus, com mais ninguém. Porque é um momento seu com Deus. É o momento de você buscar a Deus. Aleluia. No deserto não é lugar de você fazer amizades. Lá no deserto não é lugar de banquete. Lá no deserto você não vai encontrar uma lancheria. Você não vai poder fazer uma ligação, mandar um WhatsApp, fazer um via Pix para você receber um lanche. No deserto você não vai ter isso. No deserto você não vai abrir uma geladeira e ter uma água geladinha a teu dispor. Aleluia. No deserto é lugar de sequidão. É lugar de poeira. É lugar de você dobrar os joelhos e colocar o rosto no pó. Aleluia. Deserto é tempo de você buscar a Deus. Somente assim você obterá as respostas que você precisa. Então, quando você estiver no deserto, não murmure não, meu amado. Não murmure não, minha amada. Mas fale com Deus. Busque a presença de Deus. Davi entendeu que mesmo ele estando no deserto, ele precisava da presença de Deus. Capítulo 63 de Salmos. A palavra do Senhor vai dizer nesta manhã: ó Deus, Davi orando a Deus, ó Deus, tu és o meu Deus forte. Imagina uma pessoa no deserto. Imagina um ser num deserto escaldante, a mais de 50 graus de calor, poeira, nada de água, nada de comida, deserto total. Olha para um lado, só deserto. Olha para o outro, só deserto. Areia, poeira, vento e sol sobre a tua cabeça. E olha a oração do homem de Deus. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. Aleluia. A minha alma tem sede de ti. Aleluia. Meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim estava o homem de Deus. Assim estava Davi, numa terra seca, árida, sem água. E ele estava também exausto, mas ele diz que Deus é a sede dele, que a alma dele tem sede de Deus. Ele poderia ter dito: Deus, manda um anjo agora aqui, com uma água gelada, com um pão para mim comer, para mim beber e me alimentar. Ele poderia ter dito: Senhor, eu estou com fome. Senhor, eu estou com sede. Senhor, eu estou com calor. Manda uma sombra, manda uma árvore, como fez Jonas, quando nasceu uma boboreira, para que fizesse sombra na calvície de Jonas. Mas não, meu amado, não, minha amada. Davi, o rei Davi, servo do Deus vivo, homem de Deus, a sede dele era de Deus, não era de água que mata a tua sede e daqui a pouco você precisa beber novamente. A sede que a alma de Davi tinha era pela presença de Deus, porque ele sabia que a presença de Deus traz consigo todos os demais benefícios que o homem e a mulher necessitam. Davi sabia que se ele anelasse, se ele almejasse, se ele desejasse e se ele buscasse a presença de Deus, nada mais lhe faltaria. A partir daquele momento que ele se colocasse a buscar a Deus, tudo na vida dele aconteceria. Ele sairia daquele deserto, encontraria água, encontraria comida, porque Deus o sustentaria, Deus o alimentaria. Então ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja. Imaginem vocês, meus amados e queridos irmãos e irmãs, um homem no deserto escaldante, dizendo que o corpo dele almeja a Deus, quando que o corpo naquele momento deveria estar debilitado, fraco, ele deveria estar prostrado, arrastando-se naquele pó. Eu creio que ele andava arrastando-se.
Eu creio que nem em pé ele estava, mas ele andava prostrado, arrastando-se no chão. Mas ele diz que o corpo dele almeja a Deus. Quando que na verdade a sua carne, seus ossos, tudo que queria era uma cama, tudo que queria era um banho quentinho ou um banho gelado para acalmar aquele calor todo do deserto e uma cama fofinha e quentinha para descansar seu corpo. Mas o que ele diz? O meu corpo almeja a ti. Aleluia. Como terra árida, exausta e sem água. Agora ele vai no versículo 2 dizer: assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Ele diz: assim eu te contemplo no santuário. Ele fez daquele momento ali onde ele estava um santuário. Ele foi o próprio santuário para Deus naquele dia. Ele mesmo se fez santuário, porque ele chamou a presença de Deus para si. Ele buscou a presença de Deus para ele. Ele fez do corpo dele um santuário. Ele fez da vida dele, da carne dele, do templo dele, morada do Altíssimo. Aleluia. E ele diz assim no versículo 3: porque a tua graça é melhor do que a vida. Oh, aleluia, Jesus. Olha só, um homem que estava passando por uma tremenda provação, num deserto escaldante, sendo provado pelo próprio Deus. Mas o que ele diz? A tua presença é melhor do que a vida. Ele sabia que a presença de Deus era melhor do que tudo. Ele sabia disso, Davi. Por isso que Davi era o homem segundo o coração de Deus, meu amado e minha amada, meu querido e minha querida, porque ele sabia agradar a Deus, ele sabia chegar na presença de Deus, ele sabia dizer palavras de amor para Deus, ele sabia colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, independente da situação que ele estivesse vivendo. Ele sabia agradar a Deus independente do momento que ele estivesse passando. Ele estava passando aqui por uma grande provação, meus amados. Será que eu e você nos dias de hoje, quando estivermos passando por provações, será que vamos ter o mesmo sentimento para com Deus que teve o nosso irmão Davi? Será que vamos conseguir dizer palavras que vão agradar o nosso Senhor como fez o nosso irmão Davi? Porque aqui ele glorificou a Deus na sua situação deplorável. Aqui ele agradou a Deus na situação difícil que ele estava, na provação maior que ele estava, num deserto seco, numa terra árida e seca, sem água, aonde ali ele se encontrava exausto. Mas ele diz: porque a tua graça é melhor do que a vida. E aí ele continua dizendo: os meus lábios te louvam. Imagina ele louvando a Deus numa provação. Será que nós temos condições de louvar a Deus numa provação? É fácil adorar a Deus quando tudo está bem. É fácil glorificar a Deus quando tudo vai bem para o nosso lado. Mas quando estamos tendo que passar por um deserto, como nosso irmão Davi estava, aí é que entra a provação do crente. Aí é que Deus prova a minha e a sua fé, meu querido e minha querida. Meu amado e minha amada, Deus nos prova nos momentos difíceis. Não é nos momentos de bonança que Deus prova a nossa fé, mas é nos momentos de tristeza, é nos momentos de angústia, é nos momentos de aflição, é nos momentos de escassez, é no momento de terra árida, em terra seca, em terra árida, nos desertos que você passa que Deus prova a sua fé. Aleluia. É quando você passa pelos desertos, é quando você está passando pelo pior momento da sua vida, ali Deus prova a sua fé para com ele. Porque foi assim para com Jó. Deus provou a fé de Jó no seu pior momento, onde Jó perdeu tudo, exatamente tudo, só não perdeu a vida, porque Deus disse: vai lá. Deus disse para Satanás, quando Satanás desafiou a Deus: tudo certo então, tudo bem, vai lá e toca em tudo que ele tem, mas nele você não pode tocar. Nele você não toca. E Satanás saiu e tocou em tudo que era de Jó. Tocou em seus bens, tocou em sua casa, tocou em sua saúde. E Jó permaneceu ali, reto, íntegro, fiel a Deus. Deus provou Jó no deserto de Jó. Deus provou Davi no deserto de Davi.
para ver aonde estava a fé de Davi, para ver se Davi ia reclamar, se Davi ia murmurar, mas Davi permaneceu fiel. E olha o que ele diz aqui: porque os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Aleluia. Aqui ele vai dizer, no versículo 6, no versículo 5, vamos ler tudo. Assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Agora esse homem começa a fazer uma oração com as mãos levantadas. Esse homem que se encontra numa provação tremenda, num deserto tremendo. Agora ele levanta as mãos para glorificar o Deus que o permitiu entrar nesse deserto. Porque eu vou dizer para vocês, meus amados e minhas amadas irmãs, nós colocamos toda a glória no inimigo das nossas vidas. Nós damos glórias ao inimigo. Ai, tudo que vem para nós, foi o inimigo. Foi o inimigo. Mas muitas das vezes, o próprio Deus a quem nós servimos nos permite entrar em desertos áridos, sem água, e para nós estarmos exaustos, para Deus nos provar no nosso limite, meus amados. Muitas das vezes Deus nos permite passar por desertos áridos, para que Ele nos prove no limite das nossas forças. Nem tudo que acontece de ruim com nós, nem tudo que vem para nós que não nos agrada vem da mão do inimigo. Muitas vezes Deus permite nós entrar em lugares difíceis, passar por momentos difíceis, viver momentos difíceis, estar em lugares de sequidão, para Deus provar a nossa fé. Mas será que nós podemos nesse momento ainda levantar as mãos, como fez nosso irmão Davi? Desejar, almejar a presença de Deus? Glorificar e exaltar e adorar a Deus no deserto e ainda assim levantar as mãos para o alto e glorificar a Ele. Aí ele vai dizer no versículo 6, como de banha e de gordura farta-se a minha alma. Ele se farta da presença de Deus como se ele estivesse comendo do melhor, como se fosse de banho e de gordura. Ele preferiu aquilo, ele sentia o prazer de servir a Deus, de adorar a Deus naquele deserto árido e seco, como se ele estivesse farto de banho e de gordura, como se ele estivesse presenciando o maior banquete da vida dele. Porque para ele, para Davi, naquele momento, o maior banquete dele é estar ali prostrado perante o Deus, buscando a presença de Deus. Aleluia! E agora ele vai no 6 dizer assim, ainda no 5, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. Ele não estava se alimentando, ele não estava comendo, mas ele estava no maior banquete, que era a presença de Deus, buscando, adorando, dizendo palavras que engrandeciam o nome do Todo-Poderoso. E ele diz que com júbilo nos lábios a minha boca te louva. Agora ele diz assim, no meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito durante a vigília da noite. Mesmo dormindo, mesmo deitado, não só durante o dia, andando pela terra árida e seca, nem só andando pelos lugares de terra, de areia, mas à noite, quando ele se deitava, quando ele se recolhia, quando a noite se aproximava e ele ali se encolhia num lugarzinho onde Deus havia preparado para ele, ali ele se deitava para dormir. Até ali, ele diz que no meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito, durante a vigília da noite. Até ali ele se lembrava de Deus, deitado. Por quê? Porque tu me tens sido auxílio. Porque tu me tens sido auxílio. À sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Aleluia! Ele sabia que o deserto que ele estava passando, Deus estava com ele. Deus estava carregando Davi em suas asas. Porque ele sabia, ele sentia a presença de Deus mesmo naquele momento difícil o qual ele estava passando. Porque ele diz assim, na sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Ele sentia a mão de Deus sobre a vida dele.
Aí ele vai dizer no versículo 8: a minha alma apega-se a ti. Independente do que ele estava vivendo, independente do que ele estava passando, independente da situação que ele estava, o deserto que ele estava, a provação que ele estava, ele sabia que Deus estava ali com ele, porque ele sentia sendo abraçado, guardado, protegido pelas asas de Deus. E ele diz: a minha alma se apega a ti. Ele não estava se apegando naquela situação. Ele não estava observando o lugar que ele estava. Ele não estava preocupado com a situação que estava em volta dele. Ele sabia que a situação era ruim. Ele sabia que a situação era difícil. Ele sabia que o quadro em qual ele se encontrava não era bom. Não era bonita. A cena não era bonita. Mas ele preferiu se apegar a Deus. Aí ele diz no 9: porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Ele estava ali, naquele abismo, naquele deserto, sozinho, porque os inimigos dele procuravam a alma dele para matá-lo. Davi, por ser um homem segundo o coração de Deus, por fazer a vontade de Deus, por ser um homem reto e íntegro na presença de Deus, apesar de seus muitos defeitos e de suas muitas falhas, Davi agradava a Deus pela sua maneira de ser, pelo seu coração. Davi tinha o coração voltado para Deus, independente da situação que ele vivesse. Independente do que estivesse acontecendo com Davi, Davi sempre voltava para Deus, adorava a Deus, glorificava a Deus e bendizia a Deus. E naquele momento, ele estava fugindo dos seus inimigos e foi para o deserto. Tudo permissão de Deus. Deus permitiu ele ir para o deserto. E ali ele vai orar pelos inimigos, porém os que procuram a minha vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. E ele vai dizer: serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. Ele sabia que enquanto ele buscasse a presença de Deus, Deus cuidava dos inimigos dele. Ele sabia que nada ele precisava fazer contra eles. Ele só precisava buscar a presença de Deus. Quando você estiver passando por um deserto árido e seco, quando você estiver sendo perseguido, quando você tiver adversários, inimigos no teu pé, ao teu encalce, não é necessário que você faça nada contra eles. Apenas fique buscando a presença de Deus. Faça como o servo Davi. Adore a Deus. Diga palavras de amor para Deus. Busque a presença de Deus. Entre para o teu quarto. Entre para o teu secreto. E coloque o louvor. Adore a Deus. Exalte a Ele. Coloque o teu rosto no pó. Busque a presença de Deus. Ande com Deus. Fale com Deus. Pense em Deus. Dia e noite no teu leito, como fazia o servo Davi. Não se preocupe mais com os teus inimigos. Deixe que deles Deus vai cuidar. Mas busque a presença de Deus, porque quando você busca a presença de Deus, Deus envia algo lá, Deus envia lá, a situação muda lá com os teus inimigos. Aí ele vai dizer assim: serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Oh, aleluia! Esse rei é ele mesmo, porque ele era rei. Só que como rei, eles o tinham como plebeu. Eles queriam aniquilá-lo justamente por ele ser um rei, justamente por Davi ter sido escolhido para fazer a vontade de Deus. Eles queriam exterminá-lo, porque eles odiavam a ele, porque ele era segundo o coração de Deus. Era um homem segundo o coração de Deus. Tinha amor por vidas, tinha amor por almas, tinha aquele jeito simples dele, aquele jeito crianção dele de tratar as pessoas, mas com muito amor no coração por todos. E tinha um coração voltado para Deus, quebrantado para Deus. Então ele diz assim: o rei, que era ele mesmo, o rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura gloriar-se, a Deus, pois, se tapará a boca dos que proferem a mentira. Aqui ele diz assim, ó: o rei vai se alegrar no Senhor, em Deus, mas aqueles que se levantam com falsidade, com mentira, esses Deus vai cuidar deles. Amém? Se essa palavra falou com você nessa manhã, eu peço que você feche os teus olhos. Eu quero orar pela tua vida nesse momento. Glória a Deus, aleluia. Essa manhã de quinta-feira, quero orar pela tua vida.
Se essa palavra falou ao teu coração, como falou comigo, eu peço que você feche os teus olhos neste momento, que você coloque a sua mão direita sobre o teu coração, que você curve a sua cabeça e que você, como Davi, busque a presença de Deus. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã de quinta-feira, nós estamos unidos aqui, eu e esses irmãos e essas irmãs que estão do outro lado ouvindo esta mensagem. Como Davi, nós buscamos a tua presença. Davi estava num deserto árido e seco e exausto, mas ali mesmo ele encontrou forças no Senhor. Ele encontrou alegria no Senhor, porque ele te buscou, porque ele jubilou e ele louvou e ele adorou o seu nome. E ele levantou as mãos para o alto e glorificou ao único Deus da sua vida. Ele disse: o rei se alegra no Senhor. Ele alegrou-se no Senhor. Ele preferiu a ti. Ele disse: a tua graça é melhor do que a vida, porque ele sabia que estar na presença do Senhor não tinha preço. Mesmo num deserto, mesmo numa provação, a melhor coisa que nós podemos fazer é estar na tua presença, é buscar a tua presença, é buscar a tua face, é colocarmos a nossa vida perante o Senhor, é nos entregarmos a ti de inteireza de coração. Aleluia. Nesse momento, Pai, esse irmão, essa irmã que do outro lado me ouve, me escuta, está orando, está buscando o Senhor. Eu não sei qual deserto que ele está passando, nem que ela está passando, mas uma coisa eu sei, Pai, que se ele te buscar, se ela te buscar, se ele te glorificar, se ela te glorificar, se ele te exaltar e se ela te exaltar nesse deserto, o Senhor estará com ele, o Senhor estará com ela, com as suas asas cobrindo ele, cobrindo ela, como o Senhor cobriu a Davi. Aleluia. O Senhor estará protegendo essa alma, essa vida. Ele não está sozinho, ela não está sozinha, mas o Senhor estará com ele, estará com ela. E ele será guardado, ela será guardada como nosso irmão Davi foi guardado. E os inimigos dele, os inimigos dela, o Senhor cuidará. O Senhor estará sempre ao lado dele, ao lado dela, enquanto ela estiver glorificando o Senhor. Nesta noite, Pai, eu te glorifico e eu te exalto, Senhor. Nesta manhã, eu te glorifico e eu te exalto e eu te adoro. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela tua graça. Muito obrigada, Senhor Jesus, pela tua presença. Muito obrigada por essa vida que ora comigo nesta manhã de quinta-feira, papai. Eu coloco essa vida em tua presença, Senhor, e te agradeço. Muito obrigada, Deus. Recebe a oração dele, recebe a oração dela, Pai. E responde, Pai, para a glória do teu nome. Que assim seja, meu Deus. Amém.